Faltam 20 dias para o Enem, e se você vai prestar essa prova a sério, um luxo que você não pode ter é procrastinar. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar o método que eu utilizo quando eu quero ficar imerso em trabalho, em estudos, seja no que for e que você pode utilizar, de acordo com a tua necessidade, com a tua rotina, para ter uma vida muito mais produtiva nesses 20 dias e chegar no dia da prova com um desempenho muito melhor do que você teria hoje. Fala pessoal, eu sou o Matheus Custódio, faço medicina na UFMG, dono desse canal, e hoje eu vou te apresentar o Monk Mode, que é uma técnica que eu estudei, que eu aprendi e apliquei na minha vida para que eu conseguisse em períodos específicos, cíclicos, ser muito mais produtivo do que eu seria naturalmente. É importante dizer que eu não desenvolvi esse método, não é um método meu. Eu simplesmente estudei, vi como outras pessoas que eu admiro aplicavam e trouxe isso para minha rotina. Eu vou mostrar como você pode trazer para sua rotina hoje. Inclusive, vou deixar aqui no link da descrição alguns vídeos que me ajudaram a entender melhor o Monk Mode, só que a grande maioria deles está em inglês, é um conteúdo que não existe, ou não existe pelo menos com a qualidade, com a profundidade que ele realmente tem em português. Então estou trazendo isso aqui para vocês pela primeira vez. Sendo muito sincero, eu sou contra aqueles desafios de produtividade, a mudar a vida completamente em 7, 10, 20, 30 dias, o que seja. Eu realmente acredito que uma vida produtiva, uma vida de autodesenvolvimento, ela é formada por um longo período, anos de trabalho contínuo e bem feitos. Só que o Monk Mode, ele não tem essa pretensão de mudar completamente a sua vida em 20 dias, mas fazer com que, dentro das suas perspectivas, dentro da sua rotina, dentro da sua possibilidade, você consiga viver períodos de imersão muito maiores. Porque realmente existem fases, existem coisas que vão acontecer na nossa vida que exigem uma concentração muito maior. Você, por exemplo, está assistindo esse vídeo, você vai prestar o Enem daqui a 20 dias. É uma coisa importante, é um fato importante na sua vida, um evento importante. Então, para isso, você precisa estar calmo, você precisa estar sem ansiedade, você precisa vir numa boa rotina de sono, de alimentação, você precisa vir produtivo já desses 20 dias para que você consiga concretizar um resultado que você se preparou ao longo do ano inteiro, que você plantou no ano inteiro. Então, o Monk Mode vai te ajudar a concretizar isso. Sinceramente, eu não tenho a pretensão de pegar alguém aqui que é completamente improdutivo e em 20 dias transformar a sua vida. Eu acredito que isso é impossível. Mas o Monk Mode, como eu já disse, ele é uma coisa de produtividade cíclica e que vai te ajudar a ter um ciclo de 15, 20, 30 dias, dependendo da forma que você decidir aplicar ele, um pouco mais produtivo. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes. Nas duas primeiras, que eu vou trazer juntas, eu vou te falar o que é o Monk Mode e como eu aplico ele na minha rotina. Depois eu vou falar por que você deveria fazer isso, porque eu acho importante que você faça o Monk Mode nos próximos 20 dias, pelo menos. E por fim, vou mostrar como que você pode fazer o seu, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua rotina. Como eu te falei, o Monk Mode ele vai ser um período de alta imersão em alguma coisa que você queira fazer. Seja estudo, trabalho, atividade física, qualquer tipo de preparação de alta intensidade que você queira fazer, pode ser utilizado como ferramenta o Monk Mode. E ele tem 5 princípios. Eu vou explicar para vocês esses 5 princípios detalhadamente e mostrar como eu aplico cada um deles na minha vida quando eu estou nesses períodos de alta imersão, de alta produtividade. O primeiro desses pilares tem a ver com o foco e com o entendimento já aplicado de foco. Tenho certeza que muitas vezes você falou, nossa, eu não consigo focar, não consigo ter concentração naquilo que eu estou fazendo, para estudar, para fazer atividade física ou qualquer outra coisa. Só que eu entendo que o foco ele tem muito a ver com a eliminação de distrações. Muitas vezes não é que você não consegue se concentrar nos seus estudos, mas que você não consegue se desvencilhar do seu celular, por exemplo. Que você não consegue sair do TikTok, você não consegue sair do YouTube, ou qualquer coisa do tipo. Então, o primeiro princípio que guia o Monk Mode, que vai guiar esses períodos de alta produtividade, de imersão, é eliminar distrações. Eu sempre faço questão de eliminar distrações. E para que eu consiga eliminar, a primeira coisa, consiste em identificar quais são essas distrações. E você tem que identificar isso aí também. Quais são os teus pontos de fraqueza? Ou seja, o que me pega? Quando eu fico deitado vendo TikTok, Reels do Instagram, YouTube, eu fico correndo no Facebook, caso você tenha mais de 50 anos. Enfim, você precisa identificar quais são os teus focos de procrastinação. A primeira coisa é isso. A partir daí, eu sempre gosto de colocar limitadores e colocar avisos nesses meus focos de procrastinação para evitar que eu use eles de forma inconsciente. Porque qual que é o ponto? O problema não é que você passa 30 minutos, 1 hora e meia no Instagram rodando Reels, mas que você faz isso sem perceber. Então a primeira coisa que eu faço é tentar eliminar as distrações dentro dos meus pontos de fraqueza de produtividade. Eu sei, por exemplo, que eu gosto muito do Instagram, gosto muito dos Reels. Então o que eu faço? Primeiro, coloco o limitador de tempo no Instagram.
deu 30 minutos que eu estou usando o Instagram naquele dia, ele me avisa que eu estou batendo os 30 minutos e bloqueio o aplicativo, a não ser que eu vá lá e desbloqueie, só que isso aí já cria uma barreira a mais. Dentro do próprio aplicativo, para evitar que eu use mesmo esses 30 minutos, eu já utilizo outros recursos. Eu coloco sempre a minha aba de favoritos para aparecer, então apenas perfis selecionados que tem a ver com o foco que eu estou naquele momento, que tem um conteúdo de interesse, tem um conteúdo de valor, ou que sejam pessoas que são meus amigos, que estejam de fato interessados no conteúdo, aparecem para mim. Pessoas que eu não tenho interesse no conteúdo, reels desnecessários, simplesmente param de aparecer, porque eu coloco ali para aparecer só os favoritos. Você consegue, com extensões do Chrome, com algum tipo de extensão no seu computador, fazer isso no YouTube também. Você consegue bloquear o teu tempo de uso em TikTok, bloquear o teu tempo de uso no próprio YouTube, bloquear o tempo de uso no Instagram. Então a primeira coisa que eu faço para o Monk Mode é eliminar as distrações. Para mim, eliminar distrações consiste em colocar limitador de tempo nos aplicativos que eu gosto, especialmente o Instagram, selecionar as pessoas que vão aparecer para mim, porque eu acredito que existem alguns conteúdos que são produtivos e que eu posso perder 10, 15 minutos ali olhando, que vai ser produtivo para mim. E terceiro, eu sempre deixo meu celular no modo trabalho. Então eu não recebo notificação nenhuma. Eu só vou ver que alguém me mandou uma mensagem, só vou ver que alguém falou comigo quando eu realmente pegar o meu celular e for ver que aquela pessoa me mandou mensagem. A notificação não aparece para mim porque eu não tenho a tentação de olhar, porque eu não tenho a tentação de saber o que as pessoas estão falando comigo. Então o primeiro passo que eu considero essencial, eliminação de distrações. Como eu faria se eu fosse você? Justamente dessa forma. Coloca limitadores de tempo, limita o conteúdo que vai aparecer para você quando você estiver nesses aplicativos, seja por meio da aba de favoritos, por meio de extensões do Google, enfim, existem inúmeras possibilidades. E terceiro, evite da maior maneira possível mesmo entrar nesses aplicativos, por meio do teu foco no celular, coloca o modo trabalho no celular, coloca o modo foco no celular, para que ele não notifique, para que não apareça novidades para você, enfim. Evite ao máximo ter o contato com esses aplicativos, com esses teus pontos de distração. Esse é o primeiro ponto. E aí no momento em que você vai fazer isso, a gente entra no nosso ponto 2. Porque apesar desses pontos de distração, esses pontos que você tem como fraqueza de procrastinação não serem a realidade, obviamente se eu estou rodando ali no TikTok, estou rodando no Instagram, eu não estou vendo a realidade. Estou vendo alguma coisa ali editada, estou vendo piadas, estou vendo bobeiras, enfim. Não é de fato a realidade. Você percebe que você vai entrar no modo de abstinência. Então, apesar de você não estar no TikTok, por exemplo, muitas vezes você não vai conseguir se concentrar. Apesar de você não estar rodando o Reels do Instagram, muitas vezes você não vai conseguir se concentrar. Porque é como se o seu cérebro, o seu organismo tivesse acostumado tanto com aquilo, tivesse acostumado tanto com os efeitos daquilo que você assiste, que ele pedisse por essas válvulas de escape e o teu dia a dia fica extremamente estressante sem elas. Tenho certeza que vocês vão sentir esses efeitos. Talvez você consiga passar muito bem amanhã sem o celular, por exemplo, se você é viciado. Só que chega no período da tarde e teu corpo, teu organismo, ele começa quase que a pedir para você mexer, não como uma necessidade impulsiva e inconsciente, como seria e como é naturalmente o nosso dia a dia, mas realmente como uma necessidade fisiológica. Fala assim, ó, eu preciso suprir a minha necessidade aqui de mexer no celular. Então você vai perceber que essa necessidade aparece. E aí a gente entra no nosso segundo ponto, que é encontrar na sua rotina válvulas de escape que sejam saudáveis e que diminuam o teu estresse. O que significa isso? Se você não vai mais utilizar o teu celular ou qualquer outro tipo de vício como válvula de escape, você precisa encontrar outras coisas, e essas coisas de válvula de escape para o seu estresse, elas não podem mais prejudicar a tua rotina. Então, o que eu gosto sempre de fazer? Primeira coisa, eu gosto de chamar de assentamento de tarefas. Ao longo do dia, eu gosto de colocar 2 ou 3 momentos em que eu paro 10 minutos em silêncio, sem música, sem nada, simplesmente para parar e refletir sobre o que eu fiz já naquele momento do dia e sobre o que eu ainda tenho para fazer. Então eu estou ali no meu banho, durante a manhã, acordo, vou tomar banho, eu sempre gosto de parar e pensar quais são as tarefas que eu tenho que realizar na manhã. E aí o meu cérebro já entende que aquelas 4, 5, 6, 10 tarefas, elas precisam ser realizadas numa determinada ordem, num determinado tempo específico dentro daquele período. Acabou amanhã, eu paro no horário de almoço, sempre que eu estou fazendo alguma outra coisa que não tire minha atenção, mas estou almoçando, por exemplo. E aí eu paro e vou pensar sobre o que eu fiz na manhã, como que aquelas tarefas foram executadas e o que eu tenho que fazer na tarde. Mesma coisa, como as tarefas têm que ser feitas, em qual ordem. Primeiro, porque esse assentamento de tarefas, ele coloca as coisas no lugar. Então tira um pouco a tua ansiedade de ter muita coisa para fazer, de não estar com o celular, de não estar com aquelas válvulas de escape tradicionais. Então tira esse estresse que você tem e coloca o teu
pensamento naquilo que você tem para fazer numa determinada ordem específica, ou seja, dentro de um ordenamento maior. Isso daí vai te ajudar muito a diminuir os seus níveis de ansiedade e diminuir, consequentemente, o teu estresse. Outra coisa importante que eu sempre coloco na minha rotina dentro do Monk Mode: atividades físicas e, especialmente, atividades ao ar livre. Então, por exemplo, eu vou na academia, eu gosto muito de academia, só que às vezes eu vou caminhando, ao invés de ir de carro. Porque aí eu vou caminhando em contato com o sol. Isso daí também vai aumentar os teus níveis de cortisol, vai diminuir os teus níveis de ansiedade, vai diminuir o teu estresse e torna muito mais fácil você realizar as tarefas antes e depois da atividade física. Antes, porque você é motivado pela expectativa de fazer atividade física. Olha, eu vou só resolver mais essa lista, só fazer mais essa revisão, só terminar esse trabalho e eu vou poder fazer minha atividade física. E aí depois, obviamente, seus níveis de cortisol estão mais altos, você faz com mais tranquilidade. Então, atividades físicas e especialmente atividades ao ar livre são minha segunda válvula de escape. E aí, junto com as válvulas de escape, entram os hábitos auxiliares, que são o nosso terceiro pilar do Monk Mode. Existe uma determinada percepção de que você deve sempre mudar um hábito de cada vez. Olha, primeiro eu vou começar a comer melhor. E aí depois eu começo a me exercitar. Ou o contrário. Então eu devo começar a me exercitar, depois eu começo a estudar, depois eu começo a ajustar o meu sono, como se fossem coisas separadas, como se eu pudesse separar a sua vida em bloquinhos. Eu tenho uma percepção um pouco diferente disso. E quem costuma utilizar o Monk Mode tem uma percepção um pouco diferente disso. E aí entram os hábitos auxiliares. Eu acredito que no momento em que você começa a corrigir uma área da sua vida, fica muito mais fácil você corrigir as outras, e essa parte específica que você está corrigindo com maior foco, fica muito mais fácil ser corrigida se as outras áreas estão bem. Dando um exemplo um pouco mais concreto, é muito mais fácil você se exercitar constantemente se você estiver comendo bem. E é muito mais fácil você comer bem se você estiver estudando regularmente. É muito mais fácil você estudar regularmente se o seu ciclo circadiano, se o seu sono estiver também regulado. Então, o terceiro passo, o terceiro pilar que eu considero essencial no Monk Mode é você desenvolver, obviamente, os seus hábitos principais e imergir naquilo que você quer imergir, seja o seu estudo, trabalho, atividade física, mas junto com isso você trazer hábitos auxiliares, ou seja, não prejudica o teu sono, especialmente nesses últimos 20 dias, né, a parte de abdicar de sono, ela já passou do ano, mas não prejudica o teu sono para estudar mais nesses 20 dias. Não prejudica o teu estudo para desbalancear na atividade física. Não prejudica a tua alimentação, ou seja, não vai trocando hábitos uns pelos outros. Entra num determinado equilíbrio em que tudo está casando ali. E esses hábitos auxiliares relacionados à alimentação, relacionados à atividade física, relacionados ao estudo, ao sono, obviamente, como a gente já falou no primeiro pilar, ao consumo de conteúdo que normalmente ele é excessivo na nossa geração. Então, se você consegue balancear tudo isso, consegue fazer hábitos auxiliares, aquele teu hábito principal, aquele teu hábito central que você quer realmente modificar, que você quer realmente transformar, vai ser muito mais facilmente transformável. Então, se você quer, por exemplo, focar no estudo, não deixa de realizar esses hábitos auxiliares que vão permitir que o seu estudo ele seja mais produtivo. E, obviamente, trazendo isso aqui já para o nosso contexto, para quem vai prestar o Enem, quem vai prestar a sério principalmente, obviamente eu não estou recomendando aqui que você inicie uma atividade física de alta intensidade que vai te deixar desgastado se você nunca fez nenhuma atividade física na vida. Atividade física para você, que é sedentário, por exemplo, que não fez atividade física ao longo do ano, pode ser uma simples caminhada de 15, 20 minutos ao ar livre, como eu falei, para aumentar os seus níveis de cortisol, diminuir a tua ansiedade e fazer com que os outros hábitos sejam mais aplicáveis. Não vá fazer nenhuma maluquice agora que pode, pelo excesso, prejudicar o teu desempenho e prejudicar a tua prova do Enem. Então tem que ter um bom senso nisso, você tem que ver como já era a sua rotina, aquilo com o qual você já está acostumado, ou pelo contrário, né, com o que você não está acostumado a realizar. Quarto e essencial pilar do Monk Mode é modulação de ambiente. E existem alguns ambientes com os quais você provavelmente está convivendo no seu dia a dia. Existe o teu ambiente pessoal, que tem a ver com a organização do seu quarto, a organização do lugar em que você estuda. Existe o seu ambiente familiar, que é o seu contato, a sua relação com as pessoas da sua família. Terceiro ambiente, o teu ambiente social, as pessoas com as quais você interage, os seus amigos, as pessoas que você encontra no final de semana. O seu ambiente digital, ou seja, aquele conteúdo que mesmo no teu tempo escasso você consome, aquela rotina que você vê. A questão é, todos esses 4 ambientes, eles têm que convergir para a prática, para a realização do teu objetivo. Então é muito importante, naqueles ambientes individuais, por exemplo, o ambiente digital que você controla 100%, o seu ambiente pessoal, que é a organização do seu quarto,
e seja tudo muito bem feito. Ou seja, teu quarto ele tem que estar organizado, as coisas têm que estar colocadas no lugar. Aquilo que você vai fazer como tarefa prioritária deve estar mais à sua vista. Por exemplo, se você tem videogame e as suas apostilas no quarto, obviamente a apostila ela tem que estar mais acessível para você. Eu sei que parece um negócio tosco, mas se as apostilas elas já estão distribuídas na sua mesa, já abertas no lugar que você vai começar a estudar pela manhã, já está ali com o lápis, a caneta, tudo organizadinho, a barreira para você começar ela é muito menor. Então você precisa preparar o seu ambiente pessoal. Seu ambiente digital é a mesma coisa, que eu já falei para vocês antes. Selecionar os conteúdos das pessoas que vão aparecer para você, selecionar o que você vê, que tipo de rotina você vê, que tipo de conselho você vai escutar quando você está consumindo conteúdo digital. Porque tudo isso vai modular a tua forma de pensar e, consequentemente, vai modular a tua forma de agir. Então é muito importante que você desenvolva esses ambientes. E, obviamente, você precisa também conversar e você precisa entrar num acordo com aqueles ambientes que dependem de outras pessoas. Então é importante você deixar claro, por exemplo, para a sua família, que ainda que elas precisem de você em alguns momentos do dia, esses momentos têm que ser combinados, eles têm que ser acordados, porque você tem que explicar para eles que você está num momento de imersão. Seus amigos, a mesma coisa. Muitas vezes os amigos que não estão estudando têm uma dificuldade muito grande de entender que você vai deixar de sair, vai deixar de beber, vai deixar de ir para festas, pelo menos por um período. Então isso daí precisa ser muito bem explicado, precisa estar claro para eles que o teu ambiente agora, ele precisa ser modulado positivamente. Então você precisa criar esse ambiente que seja propício para o teu estudo. Porque uma única coisa que destoa do seu ambiente de estudos, ela tende a destoar também, ela tende a desvirtuar também a tua prática do estudo, a prática do trabalho, enfim, o que você queira fazer aqui no seu Monk Mode. Então, muito importante que esses 4 ambientes, teu ambiente pessoal, familiar, social e digital, estejam bem modulados. E aí, por fim, óbvio, tudo isso, o seu controle de consumo de conteúdo, as suas válvulas de escape, os seus hábitos auxiliares, a sua modulação de ambiente, esses 4 pilares, eles têm que convergir para um último pilar, que é a convergência para um objetivo específico. Não adianta nada você querer ser produtivo por ser produtivo. E esse eu vejo que é um dos grandes problemas hoje dos influencers. Eu vou acordar às 5 da manhã para ser mais produtivo. Como se ser produtivo fosse uma abstração. Como se ser produtivo fosse uma coisa que existe em si mesmo. E não existe. Então você tem que fazer isso com um objetivo muito claro. Eu garanto para você hoje que se você quiser melhorar os seus hábitos, melhorar a sua performance sem um objetivo claro, você vai virar ou um cara chato, que fica falando para todo mundo acordar às 5 da manhã, beber não sei quantos litros de água, fazer atividade física o tempo inteiro, sem fundamento nenhum, ou você vai desistir na 3ª semana. Porque tudo isso tem que convergir para um objetivo. Então, tenha muito claro na sua cabeça, por exemplo, porque você vai reduzir o seu consumo de YouTube, porque você vai reduzir o seu consumo de TikTok. Tenha muito claro na sua cabeça porque você está estabelecendo determinados hábitos, porque você está determinando e modulando o teu ambiente. Então é muito importante que você tenha claro, anotado e principalmente claro para si mesmo quais são os seus objetivos dentro desses 20 dias. Olha, eu quero focar nas minhas revisões, eu quero terminar X revisões, quero fazer Y simulados, quero chegar em Z acertos, eu quero resolver não sei quantos exercícios. Então trace essas metas individualmente para que todos os outros 4 pilares que eu trouxe aqui converjam para você para um objetivo específico. Então, tenha muito claro quais são os seus objetivos dentro do Monk Mode, senão você vai virar uma pessoa que busca produtividade sem finalidade, que é basicamente, como eu falei, ou uma pessoa frustrada ou uma pessoa chata, ou as duas coisas, que é o pior dos casos. Então esses são os 5 pilares, aqui eu já mostrei um pouco da aplicação deles na tua própria vida, mostrei como eu faço isso hoje, daqui a pouco eu vou te explicar melhor como você pode aplicar. Mas a questão é, por que eu acho importante que você realize, por que eu acho importante que você faça o Monk Mode nesses últimos 20 dias? Primeira coisa, eu acho importante que você faça isso por uma percepção individual. Por 2 motivos individualmente. Primeiro, porque fazer um Monk Mode te obriga a olhar para os seus próprios defeitos. A gente tem uma tendência muito grande a ignorar as coisas que estão dando errado na nossa vida. Talvez você passe 5 horas por dia no Instagram, no TikTok, mexendo no celular. Talvez você coma mal, não se exercite. Mas esses hábitos eles ficam escondidos, porque eles ficaram tão rotineiros, ficaram tão comuns para você, que você já não consegue olhar para eles com um olhar crítico. O Monk Mode ele te obriga a escancarar esses problemas. Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, se eles estão escancarados, eles são mais facilmente resolvíveis. E segundo, ele te obriga a ter muito claro o que você quer atingir dentro de um determinado período. Então, é importante nesse sentido também
Você consegue estabelecer uma meta mais clara do que se você conseguiria se você estivesse agindo aí naturalmente, sem pensar realmente nas consequências, nos objetivos que você quer atingir. Então, pessoalmente, ele tanto escancara os seus problemas, quanto te ajuda a ter essa percepção mais profunda sobre quais são os teus objetivos. E aí, obviamente, junto com isso, junto com a consciência individual, com a tua percepção individual, vem uma consciência e uma percepção pública também. Como eu falei no quarto pilar, as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de entender momentos de foco, momentos de imersão. Então, se você fala, não, eu estou em monk mode, você não precisa usar esses termos, eu estou no momento aqui de imersão nos meus estudos, no meu trabalho, vai durar 30 dias, eu sei que nesses 30 dias eu não vou sair, eu não vou poder ser tão ativo socialmente, não vou poder ser tão ativo nas redes sociais, as pessoas já começam a entender e já não enchem tanto teu saco por conta disso. Porque quem tem amigo sabe, né? Que é assim, teu amigo, ele insiste pra você ir pra festa, insiste pra você sair, a sua família, a mesma coisa. Agora, se as pessoas já sabem, estão avisadas que você tá nesse período de foco extremo, fica muito mais fácil você lidar socialmente com as exigências que são feitas para você. Se as pessoas sabem que durante 30 dias você está no momento imersivo ali, é tendência, se as pessoas tiverem bom senso, que nesses 30 dias elas não conversem tanto com você, elas não te chamem tanto para fazer as coisas. Então fica muito mais fácil você lidar socialmente, ou seja, você lidar publicamente com exigências que muitas vezes tomam teu tempo, tomam tua energia, te estressam, por conta de uma exigência social. Então, existe esse caráter tanto individual de você com você mesmo, entender os seus problemas e definir as suas metas, quanto esse caráter público que torna mais fácil a sua vida nesse período aí de Monk Mode. E para te ajudar a colocar o Monk Mode em prática e colocar ele em prática de acordo com a tua rotina, com as suas necessidades, com o teu objetivo, eu estou deixando aqui embaixo um PDF. Nesse PDF existem algumas coisas a serem preenchidas e essas coisas vão te ajudar a ter clareza quanto ao teu objetivo. Depois você pode até tirar um print, colocar isso aqui como fundo do teu celular, mas vão te ajudar a ter clareza quanto ao teu objetivo nesses 20 dias. Vou passar com eles aqui com você. Primeira coisa que nós temos aqui, ó, quantidade de dias. Então você vai colocar ali se vão ser 20, 30, 40 dias que você vai realizar esse Monk Mode. Segunda coisa, 2 objetivos principais que você quer atingir ao longo desse período de dias. Você quer, por exemplo, fazer mais revisões, terminar todas as suas revisões, terminar o seu cronograma, você quer atingir tantos acertos no simulado, quer fazer tantos exercícios, enfim. Coloque aí 2 objetivos principais. E aí depois tem a parte prática e a parte ambiental. Primeiro, a parte prática. Você vai colocar uma distração principal a ser eliminada, você vai colocar uma válvula de escape que você vai utilizar e um hábito auxiliar, que são basicamente os 3 pilares mais importantes pelos quais eu passei com você nesse vídeo. Depois, na parte ambiental, você vai colocar como seu ambiente pessoal, social e digital precisa ser modulado. Seu ambiente pessoal, com relação à organização, com relação ao seu ambiente de estudo principalmente. Social, com relação às pessoas, com relação à sua família. E digital, você vai modificar as pessoas que você segue, ou pelo menos as pessoas que aparecem para você no Instagram ao longo desses 20 dias, além de colocar limitadores, enfim, coisas desse tipo. E aí, por fim, a gente tem eventos variáveis importantes, que você vai colocar coisas pessoais que talvez eu não tenha falado nesse vídeo e que você julga importante. Coisas que ou atrapalham a sua produtividade ou que você acha que são essenciais para que você seja mais produtivo. Então eu deixei esse espaço em branco aí para que você consiga preencher com uma ou duas eventuais variáveis importantes que você considera aí essenciais para que você consiga completar esses 20 dias. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Espero que o Monk Mode tenha te ajudado, que você tenha entendido como ele é colocado na prática. E eu tenho certeza, eu garanto que se você colocar na prática esses 5 pilares, se você preencher bem o PDF, tiver clareza quanto àquilo que você tem que fazer ao longo desses dias, o Monk Mode vai ser muito efetivo para você, como é efetivo para mim ao longo do ano. Eu faço isso 2, 3, 4 vezes, dependendo da necessidade, ao longo do ano, dependendo do quanto eu preciso ficar imerso em trabalho, em estudos, e é sempre muito bom, é sempre muito eficiente. Se você gostou desse vídeo, se o vídeo te ajudou, se você acha que eu trouxe aqui informações importantes para você, como eu falei, esse conteúdo propriamente do Monk Mode em português, eu nunca vi ser tão explanado assim. Então se você gostou, se esse vídeo te ajudou, se você acha que a prática do Monk Mode vai te ajudar a ser mais produtivo nesses 20 dias, já se inscreva aqui no canal, deixa o teu gostei, compartilha com alguém que você sabe que precisa ser mais produtivo, compartilha com quem vai prestar o Enem também e precisa desenvolver essa rotina, porque assim você ajuda demais o meu trabalho. Muito obrigado por ter ficado até aqui o final do vídeo. De novo, espero que esse conteúdo te ajude, espero que seja rico para você e que você consiga ir a tua aprovação no Enem esse ano. Grande abraço e até o próximo vídeo.